Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Mais uma aula de registro de imóveis, muito legal. Você já está aí sabendo muita coisa de registro de imóveis, tenho certeza da sua aprovação. Lembrando, são 45 questões relacionadas a registro na prova do Maranhão. Então, vamos estudar bastante a parte de registro, porque ela é quase metade da sua prova, tranquilo? Então, vamos lá, vamos gabaritar a parte de registro, em especial de registro de imóveis. Vamos lá. Falaremos hoje, nesta aula, sobre a remissão do imóvel hipotecado. Meus queridos, há uma divergência tão grande e agora eu vou pedir para vocês não façam a leitura do artigo 267 ao artigo 277. Como assim, professor? Não façam a leitura desses artigos, certo? Não leiam esses artigos e confiem no professor André Vilaverde. Por quê? Em primeiro lugar, você não pode confundir jamais remissão aqui com C cedilha, com remissão com dois S. Remissão com dois S nós temos lá no artigo 385 do Código Civil, que é o perdão da dívida. Então, remissão com dois S, você lembra de missa. Missa é dois S, remissão com dois S é perdão. A pessoa vai à missa para perdoar. Então, remissão com dois S não é o que nós estamos estudando agora. Remissão com dois S é perdão, tranquilo? Nós temos também a remissão na Lei 6015 em diversos hipóteses com dois S também, e aí não é perdão, mas aí está a denominação seria para uma menção, para uma referência. Por exemplo, lá no artigo 53 diz o seguinte, ó: no caso de ter a criança nascido morta ou de ter morrido por ocasião do parto, será, não obstante, feito o assento com os elementos que couberem e com remissão ao óbito. Então aqui faz o registro de nascimento da criança que morre logo depois do parto, certo? E aí faz também o que? A remissão do óbito. Remissão aqui está relacionado à menção, a uma referência ao óbito. Mas a nossa remissão aqui é a remissão do artigo 1499 do Código Civil. No artigo 1499, vou deixar o quadro aqui para vocês, fala das hipóteses de extinção da hipoteca. E uma das hipóteses da extinção da hipoteca está lá no inciso 5º, que é pela remissão. Então, remissão aqui é o que? Resgate, é recuperação. A melhor denominação, a melhor palavra que tem para você lembrar dessa remissão aqui com C cedilha é liberação. Liberação da hipoteca. Lembra que liberação também é com C cedilha. Então, liberou a hipoteca. Houve a remissão com C cedilha. Tranquilo? Beleza. Superada essa parte dessa confusão, e o examinador adora fazer essa confusão, coloca lá remissão com dois S, você já lembra. Remissão com dois S é perdão da dívida, lá no Código Civil, tem a ver com direitos e obrigações. Remissão com C cedilha, não. Remissão com C cedilha é liberação, é resgate, é recuperação da hipoteca. Tranquilo? Vamos lá então. Meus queridos, em 1973, você deve lembrar que nós tínhamos uma norma muito importante, que era o CPC antigo. CPC antigo trazia regras de remissão, com C cedilha, do artigo 787 ao artigo 790. Tranquilo? Em janeiro de 1976, você sabe que nós tivemos a entrada em vigor de qual norma? Muito bem, da Lei 6015 de 73, entrou em vigor em 76. E aí nós tivemos uma regulação completa, e aí o professor Walter Seneviva tem razão, e todos os doutrinadores que escrevem nesse sentido, porque regulamentou de forma total a remissão da hipoteca. E aí houve a revogação, certo, do CPC 73. Em janeiro de 2003, no dia 11 de janeiro, entra em vigor o nosso Código Civil. E o Código Civil também traz de forma expressa o que? Todo o regulamento da remissão de hipoteca, a partir dos artigos 1579 a 1481. Então, houve uma revogação tácita, porque tratou de toda a remissão de hipoteca. Tranquilo? Professor, minha dúvida, e o CPC 2015? Meus queridos, antes do CPC 2015, nós tivemos a Lei 11.382 de 2006, você deve lembrar dessa lei, que modificou diversos aspectos do Código Civil antigo, do Código de Processo Civil antigo, desculpa.
Meus queridos, para eliminar qualquer dúvida, essa lei 11.382 revogou expressamente, falou, revoga-se expressamente os artigos 787 e artigo 790, que falava sobre a remissão da hipoteca. E aí não teve nenhuma dúvida mais que a remissão da hipoteca seria feita somente pelo Código Civil. O novo CPC não traz um procedimento específico para a remissão de hipoteca, certo? Ele traz lá no capítulo sobre a execução por quantia certa, traz uma seção sobre a expropriação de bens, e lá na seção da adjudicação, ele fala, o CPC novo, CPC 2015, fala sobre a remissão de bem, no caso de penhora de bem hipotecado. Até vou colocar o artigo para vocês aqui, que é o artigo 877, parágrafo 3º. Diz que, no caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo, ou seja, poderá fazer a remissão, com C cedilha, até a assinatura do auto de adjudicação. Guardem sempre essa parte aqui, que é o momento final para a remissão da hipoteca, quando o bem estiver já penhorado, oferecendo o preço igual da avaliação, se não tiver havido licitantes, ou do maior lance oferecido, se houver licitantes aí nesse caso. Tranquilo? Professor, eu não estou entendendo essa remissão de hipoteca, mas você vai lembrar agora. Lembra que nós falamos para vocês na aula de hipoteca que é nula a cláusula que proíbe a venda do imóvel hipotecado? Lembram disso? Justamente, se a lei proíbe a cláusula que é nula a cláusula que proíbe a venda de imóvel hipotecado, né? Vocês lembram disso? Então, se a pessoa vendeu o imóvel, professor, a pessoa adquiriu um imóvel hipotecado justamente com base nessa nulidade dessa cláusula que proíbe a cláusula que proíbe a venda do imóvel hipotecado. Lembra que tem exceção, né? Lembra das exceções? SFH e a cédula de crédito rural hipotecária. Nesse caso, há necessidade de anuência do credor. Tranquilo? Mas, sem pensar nessas exceções mais, que você já sabe, a pessoa vendeu o imóvel. Aí surge a possibilidade para esse adquirente fazer a remissão da hipoteca. E é isso que nós começaremos agora a tratar do artigo 1478 do Código Civil. Por isso que eu falei para vocês, não façam a leitura do artigo 267 a 277. Façam a leitura a partir do artigo 1478 do Código Civil, que fala sobre a remissão da hipoteca. Beleza? O artigo 1478, ele fala da remissão pelo credor de segunda hipoteca, que era o artigo 270 da Lei 6015. Diz lá o seguinte, ó: se o devedor da obrigação garantida pela primeira hipoteca não se oferecer no vencimento para pagá-la, o credor da segunda pode, promovendo-lhe a extinção, consignando a importância e citando o primeiro credor para recebê-la e o devedor para pagá-la, se este não pagar, ou seja, se o devedor daquela hipoteca não pagar, o segundo credor, ou seja, aquele da segunda hipoteca, ele efetua o pagamento e ele se subroga nos direitos da primeira hipoteca, sem prejuízo ainda, o artigo diz, sem prejuízo do que lhes competirem contra o devedor comum. Claro, porque além do valor em relação à primeira hipoteca que ele pagou, certo? Ele tem o direito ainda de cobrar do devedor o valor da sua hipoteca, ou seja, porque ele é o credor da segunda hipoteca. Tranquilo? Essa então é a remissão pelo credor de segunda hipoteca. O artigo 1481 diz o seguinte: dentro em 30 dias contados do registro do título aquisitivo, tem o adquirente do imóvel hipotecado o direito de remi-lo, certo? Citando os credores hipotecários e propondo importância não inferior ao preço por que o adquiriu. Meu querido, aqui, minha querida, aqui é citação judicial, trata de procedimento judicial, certo? Isso aqui deveria estar no CPC, não precisaria estar aqui na Lei 6015 ou nem no Código Civil, certo? Porque é citação judicial, é procedimento judicial isso aqui, certo? Lógico que não impede uma solução conciliatória, ou seja, há possibilidade de que essas pessoas se reúnam e façam, por exemplo, uma escritura pública, né, em que o credor assine, por exemplo, com o vendedor e o adquirente.
Beleza? Tudo bem? Mas aqui essa citação é judicial. O parágrafo 1º diz o seguinte, ó: se o credor impugnar o preço da aquisição ou a importância oferecida, realizar-se-á licitação, efetuando-se a venda judicial a quem oferecer maior preço, assegurada a preferência ao adquirente do imóvel. Meus queridos, aqui, licitação não é a licitação que nós estudamos na aula de direito administrativo. Aqui, licitação está sendo relacionada apenas como a verificação de ofertas de preço por aqueles que tenham interesse jurídico nesta remissão. O credor, o adquirente, um eventual fiador, ele pode ter interesse em oferecer o preço para fazer a remissão desta hipoteca. Tranquilo? Então a licitação aqui é para a obediência de condições legais que assegurem a igualdade de tratamento destes concorrentes, mas não é a licitação lá do direito administrativo, apenas para garantir o que há condição de igualdade no lançamento desses preços aqui. Lembrando sempre que assegura-se a preferência ao adquirente do imóvel. Se ele oferecer o mesmo valor, a preferência será sempre do adquirente do imóvel. Tranquilo? Parágrafo 2º diz que, não impugnado pelo credor o preço da aquisição ou o preço proposto pelo adquirente, haver-se-á por definitivamente fixado para a remissão do imóvel, que ficará livre de hipoteca uma vez pago ou depositado o preço. Então não houve impugnação do credor quanto àquele valor, depositou, nós teremos a remissão da hipoteca após o pagamento. Meus queridos, importante. Tudo que nós falamos aqui agora para vocês é procedimento judicial. Então, o que cabe ao oficial registrador, na verdade, é verificar os requisitos formais desta carta de remissão. Verificar se tem todos os requisitos formais desta carta de remissão, com os elementos que no CPC 2015 estão na carta de arrematação. Há uma divergência doutrinária, que eu nem quero falar para vocês entrar nessa divergência. Alguns dizem que não existe mais essa remissão, que seria na verdade tudo arrematação. Outros dizem que não, que o legislador não teria esta possibilidade de extinguir o instituto da remissão, até porque nós temos a remissão em diversos artigos ainda do Código Civil. Então fique com o quê? Com o Código. O Código diz que existe a remissão ainda, só que você vai utilizar os requisitos formais da carta de arrematação. Vamos lá. O artigo 901, parágrafo 2º, diz o seguinte, ó: a carta de arrematação conterá a descrição do imóvel com a remissão, aqui é a remissão com 2 S, cuidado, viu? Com a remissão, ou seja, com a indicação da sua matrícula ou a individualização e aos seus registros. A cópia do auto de arrematação, aqui se for no caso de uma arrematação, que pode se fazer também a remissão aqui, a prova de pagamento do imposto de transmissão. Meus queridos, isso é requisito essencial. Remissão incide imposto de transmissão. Então essa é uma das funções do registrador e uma das funções do juiz. Verificar se foi recolhido o imposto em razão desta transmissão. Tranquilo? Além da indicação de existência de eventuais ônus reais ou gravames. O que eu gostaria que você guardasse aqui é o quê? A verificação da prova do pagamento do imposto de transmissão, que deve constar nesta carta de arrematação. Beleza, meus queridos? Tudo bem? Voltamos daqui a pouquinho, então, com mais uma aula de registro de imóveis. Você já está muito bem. Com certeza você vai gabaritar a sua prova de registros lá na nossa prova em São Luís. Até daqui a pouquinho.